noite a todos. Um prazer imenso estar com vocês aqui, cheio de amigos, vibrando por mim nesta noite que eu preciso muito. Coloquei meu mentor à minha direita, meu anjo da guarda à esquerda, e a espiritualidade aqui abençoando todos nós. Obrigado, viu, gente? E hoje, no estudo do Evangelho, nós vamos iniciar com uma reflexão. E, aliás, o Evangelho inteiro é uma reflexão, né? Para que realmente nós possamos, a cada dia, sermos melhores, né? Eu vou iniciar com uma pergunta. Qual o grande propósito da vida? Essa é a grande pergunta. E nós temos uma resposta que eu achei maravilhosa. A busca constante da nossa felicidade integral ou real. E é assim que nós devemos fazer. Buscarmos realmente o que nós estamos fazendo aqui. Buscarmos a nossa caminhada, na nossa jornada, o que realmente nós precisamos ser, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos do Pai. E aí a gente poderia fazer uma pergunta, né? Mas só a busca da felicidade, como se essa palavra ela fosse assim uma utopia, alguma coisa tão distante, porque todo mundo acha que a felicidade realmente está muito distante de nós, né? Mas é um engano isso daí. E aí nós podemos dizer assim, a felicidade se busca através da nossa melhora moral e espiritual. E todas essas mudanças são o nosso espírito, o espírito de cada um, que vai se promovendo ao longo dessa jornada através dos comportamentos, da nossa conduta moral. Porque o Evangelho do Cristo, ele nos convida à nossa transformação moral. E é isso que é importante. Então, às vezes nós queremos buscar felicidade, coisas tão fúteis, né? Porém, felicidade é uma coisa muito séria. Porque felicidade, como já disse, depende de tudo aquilo que nós fazemos, que nós produzimos. Porque quando a gente busca uma felicidade para nós temos que lembrar que nós precisamos promover a felicidade do próximo. Isso que é importante. Sempre pensando no próximo e em nós mesmos. A nossa felicidade é uma longa jornada que requer uma busca incessante. Porque, às vezes, nós somos assim, tomados de salto por algum momento tão difícil e as pedras vêm ao longo da vida no nosso caminho. Elas nos apresentam a todo momento, de várias formas. E é então que nesse momento a gente tem que buscar algo mais. Buscar a Deus, a Jesus, buscar através de oração. É através da oração que nós conseguimos conversar com Deus. Não tem uma música que fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Exatamente. Essa música é maravilhosa. E é exatamente esse reflexo mesmo. Ficando a sós conosco, né? Aí a gente conversa com Deus. E não precisa ser frases trabalhadas, pelo contrário.
aquela que brota do nosso coração. É aquela que nos envolve sentimento. Esse sentimento que faz com que, se for um bom sentimento, nós cada vez vamos melhorar cada vez mais. Né? E ainda falando sobre felicidade, eu posso dizer a vocês, e aqui eu vou ler, porque o homem não consegue gozar de relativa felicidade. É uma boa pergunta, né? Se nós achamos que é tão difícil ser feliz, que é tão longe a felicidade, e por que nós não podemos gozar dessa relativa felicidade que esse plano nos oferece? Porque Deus, quando nos colocou aqui na Terra, Ele não castigou nós. Isso aqui não é um castigo, gente. Viver aqui na Terra é uma bênção. É uma grande bênção. Isso nós precisamos entender. Porque a Terra é de provas e expiações, porque a Terra... Então, nós ficamos sempre batendo naquele mesmo teclado, naquela mesma nota, como se fosse só isso. E não é nada disso. Aqui é que nós vamos fazendo, aos poucos, o caminho da nossa felicidade. E por que o homem não é feliz? Porque o homem acha que felicidade é quando se procura os gozos da terra, a matéria, divertimento. Hoje eu estou tão feliz, tem uma festa daqui a pouco para ir, gente. Vai rolar a noite inteira. Então, nós vamos buscando isso aí como se fosse uma grande verdade de que é felicidade. E não é isso. Felicidade são aqueles breves momentos, e às vezes tão pequeninos, mas que nos enche de alegria e de satisfação. É nesse momento que você fala assim, puxa vida, eu consegui viver um momento feliz. E a gente vai vendo esses momentos felizes. É de um filho que nasce, é da formatura de um filho, é de um bom emprego que o filho conquistou. Porque nós podemos perceber uma coisa. Quando apresenta para nós algum momento de felicidade, sempre é em relação ao próximo. Pode perceber, meu filho conquistou alguma coisa importante para ele. E quando é importante para ele, é importante para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. Então, são esses momentos de satisfação, né? E lampejo de felicidade também. Esse aqui foi um preâmbulo para a gente chegar realmente no assunto da palestra. A palestra de hoje é um tema importante porque já foi dito e vai ser dito muitas vezes. E por quê? Porque nós precisamos disso. Porque a cada vez que vem alguém aqui e fala sobre esse tema, é porque todos nós precisamos. E a espiritualidade, ela pega e nos intui para tratar desse tema. E o tema de hoje chama-se Perdão, a melhor terapia. E eu tirei tudo que eu vou falar aqui, e muitas das coisas eu não vou falar também, porque a espiritualidade vem trazendo coisas e vai atravessando e colocando para a gente falar. Mas eu vou tentar seguir. E essa palestra, eu estava lendo esse livro, Pelos Caminhos de Jesus, de Valdo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues, até pouco tempo eu ouvia falar em Amélia Rodrigues. E alguém falava, você conhece a Amélia Rodrigues?
Falei, já ouvi falar de nome, mas eu não conheço ainda a Amélia Rodrigues. Mas o conteúdo que ela coloca aqui neste livro é fantástico. Ela tem mais, que eu vi, umas 11, não sei quantas obras, todas através do Divaldo. Um tema melhor que o outro. E eu peguei esse tema aqui que eu achei maravilhoso. Perdão, a melhor terapia. E a Amélia Rodrigues, eu vou pegar só o finalzinho de quem é esse espírito. Quem é esse espírito? Para que vocês saibam, né? É um espírito sensível e nobre. Amélia Rodrigues era católica praticante, sendo convidada por Joana de Ângeles no mundo espiritual para ampliar o número dos servidores do Cristo nas hostes do Consolador. Em considerando seus elevados dotes espirituais e realizações humanas, enquanto esteve na jornada carnal. Então ela era uma pessoa que era católica. Então daí é muito bom a gente saber disso, porque aí a gente vai entendendo que religião é só uma questão de divisão. O homem dividiu o cristianismo e ele buscou, através dos seus entendimentos, determinadas coisas ao seu modo. Mas tudo é cristão, Cristo. E elas vêm de uma religião católica, onde se pregava o cristianismo, e ela trabalhou muito bem, pois ela foi simplesmente convidada por Joana de Ângeles para trabalhar junto com o Consolador. Essa é a Amélia Rodrigues. E ela já chega assim, falando para nós uma coisa muito importante. O perdão é a extraordinária terapia para a ferida moral. Elevada expressão do amor, abençoa quem o doa e apazigua aquele que o recebe. Ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo. Lenitivo é calma, né? É uma suavidade. Então, todos nós, quando estamos aqui encarnados, nós temos que passar por esse lenitivo do perdão. Porque em algum momento nós vamos ferir alguém. E às vezes é assim, de repente você nem se apercebe pela forma que você faz, você não se apercebe que você feriu determinada pessoa, mas ela foi ferida, né? Então, Jesus traz esse lenitivo para nós, o perdão, o verdadeiro perdão. E ela diz mais aqui, o perdão chega e suaviza a gravidade do delito. Olha que bonito. Suaviza. Então, quando você perdoa, vai suavizando aquela agressão, ou que cometeram contra você, ou que você cometeu contra outro. Porque você tem uma forma de diluir essa negatividade que aconteceu. Como? Pelo perdão. O perdão chega e suaviza. E quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. Olha que bacana. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. O doador enriquece-se de paz e o beneficiário recupera-se o valor para dignificar através da reabilitação. Então, é uma dupla, né?
você recebe, eu suavizo. Aquilo me tira um peso. Quem já teve a grande oportunidade de perdoar, sabe o que é isso. Aquele peso que você tira, parece estar carregando uma mochila com 50 quilos nas costas e tem que subir o Monte Everest. Aquilo vai pesando, vai pesando. E a cada tempo que passa, o peso aumenta. O peso aumenta porque você não consegue tirar nada do que está na mochila. Você não sabe como. Aquilo está nas suas costas. E a partir do momento que você vai perdoando, aquilo vai suavizando. Você fica leve. Você já não está preso àquela pessoa. Porque quando você ofende, quando você magoa, você se prende à pessoa. Nós ficamos presos. O que acontece? Nós não podemos mais ver a pessoa. Olha que coisa horrível. Se você cruzar com a pessoa na rua, se der, você vai atravessar a rua, se der, você vai virar a esquina, mas aquilo já deu mais uma pontada na sua alma. Entendeu? Perdão, você tirou tudo isso. Você é um homem livre. Você pode transitar, encontrar pessoas, conversar. E não precisa conversar também, porque aí vai depender muito de cada um. E aí também nós vamos encontrar o auto-perdão. O auto-perdão. Esse é bacana também. O auto-perdão é aquele que nós tiramos de nós aquelas mazelas, aquela coisa ruim, sabe aquela dor no peito que fica? Você não sabe por quê, fica aqui bem no meio, ela pega bem aqui assim, e você não sabe por que aquilo está te doendo, está te ferindo. Aí de repente vem algo na sua cabeça, e você fala, é aquilo lá que está me martelando, está me magoando, está me machucando. E por que eu estou me ferindo tanto com isso? Eu preciso me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu não consigo perdoar o próximo. Entendeu? Então, vamos nos perdoar. Ah, mas nossa, eu não devia ter feito. Você fez. Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E Ele nos perdoa sempre. Ele já perdoou o que eu fiz. Então agora, por que eu, orgulhoso de mim mesmo, não me perdoo? Eu não me dou o direito de tirar essa carga. Se perdoa. O perdão depois com o próximo. Perdoa ele, mas o perdão do próximo, você não precisa. Você não precisa sair correndo, bater na porta dele. Ô, meu amigo, ô Nilson, eu vim te perdoar e vim pedir perdão, viu? Não é. O Nilson é meu amigo. Não é isso, gente. Perdão é do coração, energia. Você emite energia. Nós estamos todos cercados de energia cósmica. A energia do Cristo, a energia de Deus. Emite essas vibrações positivas para a pessoa e vai perdoando ela, vai perdoando. À medida que você vai perdoando ela, você vai afastando essa ligação negativa, sabe? Se tiver oportunidade amanhã de encontrar, de fazer uma conversa, sabe por quê? Tem uma pessoa que é minha sogra. A minha sogra, ela sempre fala isso. Ela fala, joga para o universo. Quando você tem alguma coisa ruim, joga para o universo. Porque o universo conspira através de Deus, de Jesus, em nós.
Então, estamos todos interligados. Não precisamos ainda de viver nessa matéria constante. Ah, mas eu preciso encontrar mentalmente. Eu te perdoo, ore por ele, abençoa. É assim. Jesus não orava pelas pessoas, abençoava. Nós também podemos fazer. Nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança. Se nós somos filhos de Deus, nós temos também como perdoar e ser perdoado. É assim a jornada evolutiva. É assim que caminha a vida. É assim que nós evoluímos. O reino dos céus é comparável ao rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. E esse rei tinha muita gente que devia para ele, seus servidores, né? Prestava dinheiro. E esse aí, ele resolveu começar a cobrar, né? Falou, nossa, a dívida está grande aqui, né? Preciso começar a receber. Chamou esse servo, ele era um servo dele, né? Trabalhava para ele. E aí, o servo chegou, devia 10.000 talentos, né? Na época, 10.000 talentos. E ele falou, servo, você precisa me pagar porque sua dívida está muito grande, né? E eu preciso receber isso aí. Ah, ele se jogou aos pés do seu patrão, né? E pediu misericórdia, pediu perdão, desculpa, ele não tinha como pagar. E pediu para que perdoasse aquela dívida, para que ele fosse perdoado. E esse Senhor, misericordioso, perdoou a dívida dele. Perdoou a dívida dele. Falou, pode ir embora, filho. Está tudo perdoado. Mas daqui para frente, tenha boa conduta, né? Que bom. Aí, esse servo, e aqui Jesus, ele vem trazer, através dessa parábola, que é uma história, mas uma história para que realmente a gente possa entender sobre o perdão, misericórdia, benevolência, compaixão, todas essas virtudes que nós devemos cultivar ao longo da nossa jornada. E aí ele saiu, já logo virando ali a esquina, encontrou uma pessoa que devia para ele, sabe quanto? 100 dinheiros. Ele devia 10.000 talentos. Essa pessoa devia 100 dinheiros. Então seria 10.000 reais, e o outro devia 100 reais, mais ou menos, né? Ah, ele pegou o cara pro pescoço aqui, você vai ter que me pagar esse dinheiro agora, porque senão eu vou mandar prender você. Pelo amor de Deus, eu tenho família, eu tenho criança, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não quero saber. Você tem que pagar, senão eu vou mandar prender. Ah, não tem. Aí mandou prender, na época mandou prender. E ele, na época que ele foi pedir perdão, quando você devia para uma pessoa e não tinha como pagar, a lei da época lhe dava o direito de você vender a família, vender a mulher, um escravo, o marido, vender os filhos, transformava em propriedade. Olha quanta coisa foi perdoado dele. E ele não perdoou, ele mandou prender o amigo, entre aspas, né? Porque ele não pode ser amigo, um cara desse. E prendeu. Aí os outros servidores, alguns, viram essa atitude dele lá fora. E foram correndo contar para o Senhor o que tinha acontecido. Chama ele aqui. Chama, vai buscar ele e traz aqui. Trouxe,
Eu te perdoei 10.000 talentos e você não conseguiu perdoar o seu irmão aí que devia 100 dinheiros. Servo mau. Agora você vai sofrer todas as punições e as consequências pela sua maldade. Eu te dei tudo de bom, eu te perdoei, a lei do perdão. Mas você não utilizou a mesma lei para perdoar o seu irmão. Você vê como... Então é muito importante, sabe? Porque de repente nós podemos ser desse jeito também, viu? É perigo. Parece que isso daqui é uma história tão distante de um rei, de um senhor. Não. Histórias do nosso dia a dia. E nós temos que realmente prestar atenção nisso. Porque ele diz para nós que a maldade é doença cruel. A intolerância se deriva na condição de filha espúria. É uma filha falsa. A dívida que era pequena e a ganância grande. Perdoado o devedor em uma grande soma, não teve misericórdia do outro, que lhe devia uma inexpressiva quantia. A falta de compaixão enlouquece e degrada, enquanto o perdão cura e santifica. A falta de compaixão enlouquece e degrada, quer dizer, destrói, enquanto o perdão cura e santifica. Olha que beleza. Não é mais fácil? Né? Não é? Que leveza. Sair todo mundo bem, perdoado, leve, feliz. Momento de felicidade. Esse é um momento de felicidade. Aquela felicidade que nós falamos, que a gente busca. Quando você perdoa, você sente um momento de felicidade e aquela pessoa que é perdoada, então, nossa, ela mais ainda, ela cresce, ela santifica, ela vive assim, um êxtase daquele momento de gratidão, de saber que ele foi perdoado, uma coisa que jamais ele pensaria. E essa lição nos mostra que é uma lição de justiça, marcha ao lado do ensinamento do amor. A lição da justiça marcha ao lado do ensinamento do amor. Ele está dizendo aqui por quê? Deus é justo, a justiça, mas marcha ao lado do ensinamento do amor. Agora, esse ensinamento do amor, olha que coisa que eu vou falar agora. Muitas vezes é pela dor. É o ensinamento do amor. A gente ouve essa palavra amor, todo mundo pensa que o amor é tudo tipo as cores do arco-íris, né? São cores lindas, né? Maravilhosas. Mas para chegar ao amor, vem um ensinamento do qual nós estamos aqui na Terra passando e aprendendo. Esses ensinamentos no nosso dia a dia, a partir da nossa convivência com o próximo, do que nós falamos, dizemos, fazemos. Então, esse ensinamento, ele vem com justiça, porque Deus, ele é justo e bom. Primeiro, justo. Deus não pratica injustiça, por isso que tudo aquilo que nós fizermos contra o próximo, ali nós estamos fazendo contra nós mesmos. Por quê? Porque Deus, pela sua justiça, Ele vai cobrar tudo. Não vai ficar nadinha para trás. Há quanto tempo? Depende de nós. Depende de nós o pagamento.
mas não é em dinheiro, né? Isso aí não é em dinheiro. São atitudes. Por isso que a doutrina espírita, e agora vamos falar da doutrina espírita, porque a doutrina espírita realmente, o que ela promove? Ela promove um entendimento do que nós devemos fazer e praticar para pagar as nossas dívidas. Reencarnações. Reencarnações que nós falamos, quando nós falamos aqui sobre misericórdia, porque nós vamos ter que aprender a ser misericordioso. Não tem um valor monetário de moeda. Nós vamos falar de compaixão. Nós vamos falar de benevolência, ser bom para com todos. Nós vamos falar de resignação. Vocês sabiam que uma das grandes virtudes é ser resignado? É aceitar aquilo que acontece conosco. Porque nós somos muito reclamões. Nós, Joe também. Nós somos muito reclamões. Então, nós não somos resignados com as nossas situações. Tudo é contra nós. Deus não me ouve. Deus não manda nada de bom para mim. Olha que coitadinho que eu sou, né? Sou um coitadinho, não manda nada de bom para nós. Então, aí você vem também, tem mais coisa, viu? Ser paciente, olha, ser paciente, hein, gente? Difícil, né? Mas nós temos que trabalhar com isso também. Então, já viu quantas coisinhas que nós vamos ao longo do tempo? Vamos trabalhando com uma, nós vamos ter que voltar a fazer outra. Trabalhando com a outra, ser humilde. Ser humilde. Olha cada coisa. E são todas coisas boas, né? Isso que a gente vê. Se todos nós fôssemos bons, olha que bonito que seria o mundo. Todos bons. Misericórdia, benevolência, compaixão. Tudo isso nós já tínhamos tirado em letra. Nem precisava trabalhar com isso. Porque quem é bom já tem tudo isso. É a bondade. Ele falava onde Jesus chegava, ele vinha com aquela bondade, aquela energia bondosa, que fazia com que todos aqueles que estivessem ao seu lado ficassem maravilhados com ele. Entendiam ele simplesmente pelo olhar que ele transmitia. Não é, Nilton? O simples olhar do Cristo falava. E muitos não conseguiam falar nada, choravam só, porque era uma emoção muito grande. Imagina estar na presença do Cristo. Nós estamos na presença do Cristo aqui, eu estou emocionado. Imagina ser o Cristo, gente. É uma coisa que não dá nem para a gente chegar numa conclusão, né? E aí ele diz mais assim, quando ele fala no ensinamento do amor, ele fala assim, olha, recusando-se o amor, o homem tomba na lei e sofre-lhe o efeito, pois que somente o amor possui bálsamo para todas as feridas. Olha que lindo isso aqui, gente. Amélia Rodrigues. Não é o Reinaldo que escreveu isso, não, hein? Eu gostaria de ter escrito. Eu vou ler de novo, porque é muito lindo isso aqui. Recusando-se o amor, o homem tomba na lei e sofre-lhe o efeito, pois que somente o amor possui bálsamo para todas as feridas. E Jesus nos diz mais, porque Ele quer ensinar a nós. Na medida que julgardes com maior rigor, serão julgados. Na medida, olha, que julgardes, cada vez que nós fazemos um julgamento,
o nosso julgamento vai ser muito mais rigoroso. Por quê? Porque nós não tivemos simplesmente, eu só vou falar uma das virtudes, compaixão. Nós não tivemos compaixão. Então, nós vamos ir julgando, porque nós somos assim, né? Somos advogados e juízes, né? Então, a gente já encaminha tudo e julga lá, já condena e já prende também, né? Para completar tudo. Então, é assim. E aí ele vem nos dizer que aquele irmão que não perdoou o seu irmão que tinha acabado de ser, ele tinha acabado de ser perdoado, e não perdoou aquele irmãozinho que devia um pouquinho para ele, ele diz assim, ó, ele foi perdoado, não quis perdoar. Ele foi amado, recusou-se a amar. E ele conclui. Quem conclui? Jesus. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra um de vós. Quer dizer, ele vem e nos fala que o julgamento vai ser dessa forma. Se você não perdoar um dos seus irmãos, você também não vai ser perdoado. E ele fala uma coisa aqui também que eu acho que eu passei batido, mas eu lembro. E ele diz assim, ó, quando vós levardes o seu, como é que chama? Aqui tá. Eu vou falar umas palavras que ela falou que é mais bonito, mas é muito mais bonito. Antes de entregar a sua oferenda, reconcilia-te com seu adversário. Este é o ato de perdoar. Então, se você vai até o Cristo, vem aqui, ajoelha, pede perdão a Ele, ele fala assim, meu filho, antes de você vir aqui reconciliar comigo, vai reconciliar com o próximo, vai perdoar o seu próximo. E depois vem aqui e traz sua oferenda, traz a sua gratidão, traz toda aquela benevolência que você precisa trazer, traz aquela cesta cheia de coisas boas, para que realmente a gente possa estar em comunhão. Cristo, em comunhão conosco. Ele está sempre em comunhão, mas nós é que nunca estamos. Nós estamos sempre fora do caminho, querendo fazer aquelas, desvio de sinal aqui, tá? Não chega a lugar nenhum, né? É bacana demais. Perdoar do fundo do coração é a ordem nova, a fim de ser perdoado. Ordem nova. O impiedoso que não perdoa não mais dispõe da liberdade. Quem não perdoa não está liberto. Você vira um prisioneiro, como nós conversamos um pouquinho lá anteriormente. Nós somos prisioneiros, porque nós ficamos presos àquela pessoa. Fica prisioneiro das suas próprias maldades, reencarnando-se encarcerado na dor até que pague toda a dívida. Você perde a liberdade
e você fica encarcerado, reencarnando. E se você, na próxima reencarnação, você não melhorar naquele... Porque acontece o seguinte, viu, gente? Quando nós vamos para o plano espiritual, isso é bom a gente estar sabendo, porque fica mais fácil para a gente falar, poxa, mas eu tenho aquele esquecimento quando a gente volta na encarnação. Mas tem uma coisa, quando nós vamos no plano espiritual, nós sabemos de tudo que nós fizemos. Abre uma cortina assim, parece uma telona. Lembra do Cinemascope? É da sua velha. Então, abre o Cinemascope lá, aquela telona, que era a coisa mais linda do mundo, e aparece a história da sua vida em segundos. Nossa, eu fiz isso. Nossa, quanta coisa eu fiz. Aí você tem um tempo para estudar lá também, viu, gente? A gente convida para estudar aqui e tem que estudar lá. A vida é um eterno aprender. E nós temos que aprender como? Estudando, praticando. Né? É dessa forma que nós não estamos conversando aqui, trocando umas ideias. Para as ideias que eles deixaram para nós. E essas ideias estão lá para nós. Para quê? Para quando o nosso espírito vem, ele tem o pendrive. É pendrive? Não, o que tem agora? Não é pendrive, é aquele dispositivo. Chip. Você vem com esse chip e você consegue ter uns insights. Puxa vida, isso aqui parece que já fiz alguma coisa errada lá atrás nesse quesito aqui. E eu estou pisando na bola, acho que de novo, viu? Então vou acertar isso aqui para a gente não precisar mais estar patinando, né? Porque é que nem cara que está atolado, né? A roda gira, não sai do lugar. É isso que nós fazemos. Ficamos com a roda girando e não vamos para frente, gente. É aquilo. É assim. O perdão concede a liberdade enquanto a exigência aprisiona. O Pai Celestial nos impõe uma condição única, o Pai Celestial. Para chegar até Ele, Ele nos ensina através da oração do Pai Nosso. Então, o Pai Celestial, Ele nos impõe uma condição, sabe aonde? Na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que as nossas dívidas serão perdoadas na mesma medida em que perdoarmos nossos devedores. Olha a condição. Ele sabe das coisas, né? Ele sabe fechar nós, né? Ele fecha e fala, meu amigo, meu filho querido, que nem nós falamos para os filhos, você faz isso, que eu deixo você fazer aquilo. Pelo menos teria que ser assim, né? Não é que é troca. É a forma de saber que nós erramos, mas tem alguém que não vai nos condenar para o fogo do inferno, como muita gente diz, né? Porque pecou, vai para o fogo do inferno e nunca mais sai de lá. Nossa, que Deus é esse, né? Justo, né? Injusto, não é pai. Até os pais perdoam, os pais bravos perdoam, né? Da terra que eles perdoam. Então eles falam para nós, no Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas na medida que nós perdoarmos os nossos devedores. Porque senão seria injusto. Eu não perdoo e quero perdão do Pai, do Cristo, de Deus. Mas Deus é justo. Olha, gente, e eu transmiti uma pequena parte do que ela nos ensina, essa Amélia Rodrigues. E quem puder realmente
ler livros dela, vocês vão ficar maravilhados com os ensinamentos. Porque é tudo. Esse aqui, por exemplo, é por onde o Cristo andou, tudo que ele praticou, tudo que aqui ele nos deixou, não passou e sempre vai existir. Flores nos caminhos que pisou. E para encerrar, como nos deixou Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. Queridos amigos, eu deixo vocês agora com essa oração maravilhosa de Francisco de Assis, para nós fecharmos essa reunião maravilhosa com vocês. Já agradeço a todos, muito obrigado, e que nós estejamos sempre juntos, unidos e unidos nessa casa. Obrigado. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade, onde houver desespero, a grandeza, a esperança, e onde houver tristeza, a tua doce alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser
Amém.